Você já se pegou escondendo seus sonhos como quem esconde um segredo no lagar? Hoje, com o coração aberto, queremos falar sobre isso. São Miguel Arcanjo, a oração que fortalece sua fé e remove obstáculos. Meus queridos, se esta palavra já acende alguma esperança no seu peito, deixe o like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. É um gesto simples que ajuda a levar esta oração a quem precisa. Ao final, eu revelarei a frase do dia que vai ficar com você durante a semana. Lembremos-nos de Gedeão. A história está em Juízes 6. Havia opressão. Os midianitas vinham, roubavam a colheita, consumiam o fruto do trabalho do povo. Era um tempo em que o esforço parecia inútil, plantar e ver tudo levado, trabalhar e não colher a recompensa. Gedeão, nesse cenário, se escondia no lagar, onde escondeu o trigo para não ser visto. Imagine a vergonha, a frustração, o medo que o fizeram descer ao lugar onde ninguém olhava. Era ali, entre pedras e sombra, que ele buscava segurança. E muitos de nós, em momentos de derrota, também nos escondemos. Guardamos sonhos, abafamos coragem, escondemos dons. Foi nesse lugar de medo que uma voz celestial encontrou Gedeão. O anjo disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Pense nessa frase. Uma voz do céu reconhecendo aquilo que o próprio homem não via em si. Diante do medo, o chamado. Diante da timidez, a missão. Não vou reescrever a Bíblia, mas quero que você perceba a ponte. Deus não chama os plenamente seguros, Ele chama os dispostos a confiar. Gedeão questionou, duvidou, pediu sinais, como nós pedimos sinais. Ele cuidou de um altar, preparou a oferta e foi instruído. Depois, o Senhor reduziu o número de homens até sobrarem 300, que com trombetas, cântaros e uma ordem de Deus, derrubaram poderosos exércitos. A vitória veio não pela força humana, mas pela ação de Deus, pela estratégia divina aplicada em corações corajosos. Quando você ouve essa história, onde ela te alcança? No emprego que não abre, na relação que esfria, na saúde que oscila, no sonho que parece enterrado? Se reconhece essa sensação de impotência, saiba, há uma história bíblica que respira junto de você e que nos lembra algo essencial. A presença de Deus encontra o medo e a transforma. Não é promessa de garantia automática, nem fórmula mágica. É convite para levantar, preparar o altar do seu coração e responder à voz que chama. São Miguel Arcanjo aparece nas Escrituras como soldado do Senhor, defensor do povo de Deus, servo que executa a vontade divina. Não o colocamos no lugar de Deus, mas o invocamos como intercessor e protetor. São Miguel não é fonte, é mensageiro, é escudo que aponta para aquele que é a rocha. Por isso, em nome de nosso Senhor, vamos pedir humildemente sua intercessão. São Miguel, vem instalar ao nosso redor a clareza que dissipa o medo. São Miguel, coloca a tua espada de luz entre nós e toda estratégia que quer nos roubar a paz. Não pedimos que nos torne invencíveis por força própria. Pedimos que nos proteja para que possamos fazer a nossa parte com coragem. Meus queridos, antes de seguir mais fundo, faço aqui o único pedido de engajamento que prometi. Se este vídeo já representa esperança para você, deixe o like e se ainda não é inscrito, inscreva-se. É só um toque e ajuda a levar esta oração a mais pessoas. Voltemos ao coração da cena. Ao olhar para Gedeão, reconhecemos passos que podemos imitar. Primeiro, ele ouviu. Há momentos em que precisamos aprender a escutar. Não a ansiedade, não o barulho do mundo, mas a voz tranquila que diz: "O Senhor é contigo." Você tem escutado? Quanto do seu tempo fica ocupado em planos, reclamações, estratégias próprias? Escutar é entregar espaço interior. E nesse espaço, Deus fala, chama, orienta. Segundo, Gedeão teve coragem de obedecer, mesmo sem ver a vitória. Ele não teve um exército humano à altura. Ele teve confiança no Senhor. Você consegue dar esse passo, aquele primeiro passo que parece pequeno, quase ridículo, mas que é o começo da transformação? Pedir ajuda, candidatar-se a uma vaga mesmo desacreditado, estender a mão primeiro na família, perdoar enquanto o coração ainda dói, são passos de coragem que abrem caminhos. Terceiro, houve preparação. Gedeão fez o altar, ofereceu sacrifício, ou seja, preparou o terreno espiritual e prático. Nós também precisamos preparar.
arrumar o currículo, estudar, abrir o diálogo, cuidar da saúde, por ordem nas finanças. Orar não anula o trabalho. A oração nos move para a ação justa. Deus costuma operar onde nossas mãos também se movem. Permita que eu te conduza numa oração breve, para que essas verdades se assentem no peito. São Miguel, príncipe das milícias celestiais, proteja-nos onde o medo nos faz esconder. Dá-nos ouvidos atentos para ouvir a voz que chama, o Senhor é contigo. Sustenta-nos com coragem para obedecer ao chamado. Abre os caminhos que estão fechados diante de nós. Trabalho onde nossa mão possa ser útil, relacionamentos onde o amor possa florescer, portas de saúde para que cuidemos melhor de nossa casa corporal. Pedimos com humildade, sabendo que a ação do Senhor não depende de fórmulas, mas de sua graça e de nossa disposição para agir. Agora, olhando para a vida prática, vamos identificar caminhos que muitas vezes se fecham. O primeiro é o caminho do trabalho. Quantas vezes se investe tempo, estudo e suor, e na hora da colheita algo dá errado? Às vezes há injustiça, outras vezes portas ficam literalmente trancadas. Não confundamos, nem todo obstáculo é sinal de fracasso irreversível. Há circunstâncias, pessoas e até sistemas que precisam ser vencidos com sabedoria e perseverança. Peçamos, São Miguel, abre as portas de trabalho que foram fechadas por injustiça, por má gestão, por falta de oportunidade. Guia-nos para oportunidades que honrem nosso talento e sustentem nossa família com dignidade. Dá-nos discernimento para identificar quando insistir e quando mudar o caminho. Um pedido prático. Faça agora uma pequena lista, 3 passos que você pode dar esta semana para se aproximar dessa porta. Pode ser atualizar um currículo, pedir referência a alguém, buscar formação. Entre o clamor e a ação, há sempre um passo humano. Não se imponha culpa se ainda não o fez. Comece hoje. Outro caminho frequentemente bloqueado são os relacionamentos. Feridas antigas, mágoas não tratadas, orgulho que impede reconciliações, tudo isso fecha portas. Em muitos lares, há palavras que não foram ditas e gestos que não foram feitos. E se hoje você somasse coragem ao arrependimento? Se você dissesse a alguém, eu errei, posso consertar? São Miguel, pedimos que rompas as cadeias que prendem o amor. Dá-nos a coragem para pedir perdão, a sensibilidade para perdoar e a paciência para reconstruir. Protege nossas famílias das influências que semeiam discórdia. Não prometemos que as feridas serão apagadas no instante, mas pedimos a graça de passos constantes rumo à cura. A saúde é outro corredor que muitas vezes parece trancado. Não faremos promessas temerárias. Não afirmamos que a oração é garantia de cura automática. Mas sabemos que há lugar para pedir proteção, pedir força para seguir tratamentos, pedir serenidade para lidar com doenças crônicas e coragem para mudar hábitos. São Miguel, protege nossos corpos. Dá-nos disciplina para cuidar da vida que Deus nos deu e ampara os que enfrentam dor, para que encontrem consolo e sabedoria nas decisões médicas e nos gestos de amor que os rodeiam. E então há os sonhos. Aqueles que enterramos no lagar por vergonha ou desânimo. Sonhos criativos, ministérios, vocações, projetos de vida que parecem inalcançáveis. Gedeão também teve um sonho. Libertar seu povo. Não era apenas uma ambição pessoal, era uma missão. Peça a Deus clareza sobre o seu chamado e coragem para caminhar. São Miguel, intercede por nossos sonhos, não para torná-los instrumentos de vaidade, mas para que sirvam ao próximo e à glória de Deus. Dá-nos prudência e ousadia, mistura de humildade e ousadia, para usar nossos dons de forma honesta. Enquanto falamos desses caminhos, é natural que se levante o medo da inveja e da oposição. Há quem plante discórdia, há quem se alegre com nossa queda. A Escritura nos adverte quanto às forças invisíveis que nos cercam, e nos oferece passagens de abrigo e confiança. Lemos o Salmo 91 como refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não transforme essa leitura em superstição. Ela é convite para habitar na presença de Deus, e ali encontrar proteção que organiza nosso interior. São Miguel, coloca teu escudo em volta de nossas casas. Afasta intenções maliciosas.
Protege os planos que nascem do propósito justo. Protege especialmente os pequenos começos. Porque é nos começos que as forças contrárias tentam estrangular sonhos. Ao pedir proteção, não devemos esquecer a proteção emocional. A ansiedade, a culpa, o rancor corroem a alma e fecham caminhos internos. Filipenses 4, 6 a 7 nos convida a lançar sobre Deus tudo o que nos angustia e promete a paz que excede todo entendimento. Não prometemos que a ansiedade desaparecerá num passe de mágica, mas cremos que a paz de Deus pode nos sustentar enquanto buscamos ajuda, terapia, oração e mudanças práticas. São Miguel, intercede para que aprendamos a entregar nossas ansiedades, a confiar em Deus e a buscar auxílio. Dá-nos também pessoas ao redor que nos sustentem com amor e verdade. Enquanto caminhamos por essas petições, é vital lembrar que a oração a São Miguel sempre aponta para Deus. Não elevemos o anjo à posição de divindade. São Miguel é instrumento da vontade divina, servo fiel. Ao invocá-lo, declaramos nossa fé no Senhor que opera através de meios infinitos. Mantemos o equilíbrio. Pedimos que o Senhor envie proteção e pedimos ao anjo que nos proteja conforme a vontade divina. Agora, convido você a uma oração mais específica, palavra por palavra, para que possamos guardar no peito. São Miguel, Príncipe Celeste, venho diante de ti com humildade. Vem como escudo sobre meu caminho profissional. Abre as portas que têm sido fechadas por circunstâncias que não posso controlar. Dá-me criatividade para buscar alternativas honestas e a perseverança para não desistir cedo demais. Dá discernimento para agir com sabedoria. Abre também meu lar, cura as relações feridas, transforma corações que se fecharam. Protege minhas noites, minha mente dos pensamentos que me roubam o descanso. Dá-me coragem para perdoar e para pedir perdão quando for preciso. Não peço que obrigue ninguém a mudar, mas que toque corações segundo a vontade de Deus. Interrompemos por um momento esta oração para lembrar da responsabilidade humana. Enquanto pedimos, vamos nos mover. Se existe um telefonema para fazer, faça-o. Se existe uma atitude de reconciliação, tome-a. Se há um hábito que precisa ser mudado, mude. A fé não é substituta da ação, ela é a ponte para a ação. Lembre-se de Gedeão. A fé dele não o poupou de fazer o trabalho de preparação. Ele também fez parte do processo. A seguir, precisamos falar sobre a proteção contra inveja e ataques espirituais. Não devemos inventar teorias nem criar um mundo de conspirações, mas é sensato reconhecer que o mal atua no mundo. Há malícia e há pessoas que por fraqueza ou escolha ferem o próximo. Pedimos proteção, pedimos discernimento, pedimos luz para ver as armadilhas antes de nelas cairmos. São Miguel, corta os laços que querem nos prender. Laços de vergonha, laços de fraude, laços de difamação. Dá-nos humildade para procurar justiça quando necessário e paciência para aguardar a correção quando a batalha não é nossa. Peço que você respire agora comigo, mesmo que essa frase seja dita em silêncio. Abre os caminhos, proteja a minha casa. Repita mentalmente. Não é repetição vazia, é afirmação de fé que nos organiza por dentro. À medida que falamos, deixe vir à sua mente uma situação concreta que você quer que seja tocada, um emprego, uma relação, um nível de paz interior. E mantenha esse rosto ou nome no coração enquanto continuamos. No campo da proteção emocional, há passos práticos que combinam com a oração. Se você tem ansiedade, procure ajuda profissional. Não confunda fé com omissão. Ore, busque terapia, organize sono e alimentação e peça a São Miguel que te conceda forças para cumprir essas práticas. Se há rancor, pense num gesto simbólico de libertação, escrever uma carta que não precisa ser enviada ou falar numa conversa com alguém de confiança. Esses gestos são sacrifícios pequenos que preparam o altar interno para a restauração que pede passagem. Ao orarmos por proteção, muitos sentirão o peso de antigas feridas familiares. Talvez uma palavra dura, uma traição ou uma ausência que marcou. Na presença de São Miguel, pedimos que o Espírito Santo trabalhe onde a razão humana não alcança. Mas também convidamos a responsabilidade. Procure reparar o que puder. Peça perdão quando cabível. Ofereça perdão quando possível.
as muralhas da família não caem só pela oração. Caem pela somatória de pequenos atos de amor e pela retidão de quem busca reconciliar-se com humildade. Chegamos aqui a um ponto crucial. A proteção abre espaço para a prosperidade honesta. Antes de caminhar totalmente para esse tema, quero reforçar algo que deve ficar claro como o sol. Não prometemos riquezas como recompensa automática da oração. A prosperidade a que nos referimos é fruto do trabalho honesto, do uso fiel dos talentos e da bênção de Deus sobre esforços retos. Lembra da parábola dos talentos em Mateus 25? O Senhor confiou talentos a seus servos e esperou que fossem multiplicados com responsabilidade. A bênção divina frequentemente acompanha quem é fiel com o que tem, não como uma troca mágica, mas como reconhecimento do trabalho justo e do coração disposto. São Miguel intercede por oportunidades que venham através de trabalho honesto. Abre portas para quem busca emprego digno. Inspira empresários a criar vagas justas. Guia nossas mãos para usar bem o que recebemos. Dá-nos humildade para multiplicar talentos sem ostentação, para que a prosperidade sirva não só ao nosso conforto, mas para abençoar outros. Ensina-nos a administrar com sabedoria, a planejar, a economizar e a investir no que constrói com integridade. Antes de aprofundar essa ideia, pergunto: quais talentos você tem guardado no lagar por medo? Quais dons você adia usar porque teme falhar? Reconheço que muitas vezes a insegurança nasce de experiências passadas de rejeição. Ainda assim, há um convite enraizado na fé: agir com pequenos passos. Se você tem um dom para ensinar, comece a ensinar alguém. Se tem habilidade manual, faça um produto e dê de presente a um conhecido. Se tem um dom de ouvir, ofereça seu ouvido com disponibilidade. O princípio é testar no pequeno e, na fidelidade, ver o crescimento, evitando sempre a expectativa de retorno financeiro instantâneo como prova de bênção. Em continuidade a essa reflexão, vamos abrir as mãos em oração focalizada na prosperidade justa. São Miguel, venha junto a nós diante de Deus e peça por portas honestas de sustento. Interceda para que encontremos ambientes laborais onde o esforço seja respeitado e remunerado com justiça. Que a comunidade onde vivemos seja tocada para valorizar o trabalho digno e que possamos multiplicar o pouco que nos foi confiado com prudência. Dá-nos criatividade para criar oportunidades quando o mercado parece fechado. Ao pedirmos isso, ajuda-nos a agir com responsabilidade, procurar formação, trabalhar em ED, compartilhar talentos e investir em aprendizados. Enquanto falamos sobre prosperidade honesta, não podemos esquecer que em muitas vidas a falta de recursos é um grilhão pesado. Há situações em que a mão humana deve ser estendida. Vizinhos, igrejas e comunidades podem ser instrumento de socorro. Se você está numa fase em que pode colaborar, pense em formas práticas de ajudar. Se está recebendo, peça com dignidade e com a disposição de retribuir quando possível. A generosidade cria círculos de bênção que rompem o isolamento e abrem novos caminhos. Ainda restam muitas palavras a dizer sobre como transformar talentos em frutos concretos, sobre o gerenciamento das bênçãos sem orgulho e sobre a paz que sustenta todas essas coisas. Falar de paz nos levará à profundidade de Filipenses 4, 6, 7 e ao abrigo do Salmo 91. E há orações específicas que quero entoar contigo, mas antes de adentrar nessa próxima esfera, peço que segure essa imagem comigo. Um homem escondido no lagar, um chamado do céu, 300 corações decididos, trombetas que rasgaram a noite. Que talvez a sua noite esteja sendo rasgada agora por medo, mas que uma trombeta de coragem esteja pronta para soar. Sinta a atenção boa dessa cena, a expectativa da vitória, a percepção de que algo maior trabalha e a responsabilidade humana de empunhar a trombeta da ação. Respire essa tensão como promessa, não como garantia vazia. Em breve, entraremos no lugar da paz, onde a inquietação se encontra com a oração entregue, e aprofundaremos em como unir proteção, prosperidade e descanso. Por enquanto, mantenha firme o que despertamos, ouça a voz que chama, prepare o altar, dê o primeiro passo. São Miguel está perto, a presença do Senhor é segura, e a sua fé, mesmo pequena, é um ponto de partida para que portas comecem a se abrir. Agora vamos entrar no lugar da paz, aquele espaço onde a inquietude encontra repouso
e mesmo sem respostas imediatas, conseguimos respirar confiantes. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra com ternura: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não é um versículo que apague a dor, mas é uma orientação para levar o peso ao Senhor e permitir que a paz dele guarde nosso coração e nossa mente. Quando dizemos essas palavras, não esperamos mágica, esperamos presença, que transforma a maneira como agimos. E é exatamente para essa transformação que invocamos a intercessão de São Miguel, não como dono das respostas, mas como porta-voz da proteção que vem do alto. Feche os olhos por um instante, se puder, e imagine uma sombra que vem do alto, envolvendo sua cabeça como um manto leve, trazendo calma. Essa imagem não é encantamento, é símbolo da promessa bíblica: habitar no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Ali está o lugar onde a alma pode se recolher, onde a ansiedade encontra outro ritmo. Pense numa rotina pequena que possa criar esse esconderijo no seu dia. 5 minutos de silêncio ao despertar, um momento de gratidão antes do almoço, um ato concreto de entrega à noite. Pequenas práticas, nada incomuns, que estruturam a paz. Muitos de nós precisamos de passos práticos para entrar nesse abrigo. Se a ansiedade acorda você, combine buscar ajuda profissional, ajustar sono, organizar as refeições, reduzir o uso de telas antes de dormir. Combine também orar. Não separe fé de prática, junte-os. Faça uma lista das coisas que aumentam sua paz e das que a roubam. Retire, substitua, cuide. Peça a São Miguel não para fazer o trabalho por você, mas para conceder forças para cumpri-lo. São Miguel, ajuda-me a encontrar rotinas que me tragam serenidade. Dá-me disciplina para cuidar da mente e do corpo. A paz também nasce na reparação de relações. Onde há rancor, a paz não se sente em casa. Talvez você precise de palavras que nunca disse, ou de ouvir algo que ainda não veio. A reconciliação é uma jornada, e na obra de reconciliação, pequenas atitudes significam mais do que grandes discursos. Escreva a primeira frase. Dê um passo seguro que não humilhe nem provoque, mas que abra uma porta. São Miguel, pedimos que toque corações para que haja disposição ao encontro, que nos dê sabedoria para falar com graça e para ouvir com coragem. Em situações familiares complexas, a paz que pedimos não é a anulação de sentimentos. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de criar espaço para a cura. Procure ajuda na comunidade de fé, em aconselhamento pastoral ou terapêutico, e peça a São Miguel que proteja esse processo. Ore. São Miguel, guarda nossas conversas difíceis, vigia para que a verdade não ferir e para que o amor possa costurar o que foi rasgado. Enquanto pedimos paz, mantenhamos os pés na terra quanto à proteção espiritual. A Bíblia reconhece forças invisíveis, mas também nos dá recursos, oração, vigilância, sabedoria e comunidade. Não transformemos isso em pânico. Ao invés, que seja chamado à prudência e ao discernimento. Em sintonia com o Salmo 91, pedimos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, haverá refúgio. Que o anjo servidor do Senhor esteja ao redor, não para substituir Deus, mas para executar a vontade do Senhor, proteger nossos passos e nos lembrar que não caminhamos sozinhos. Agora, desejo expandir a fala sobre prosperidade honesta e o uso dos talentos, porque muitos que me ouvem sentem um nó no peito ao pensar em sustento e missão. A parábola dos talentos, Mateus 25, nos ensina a responsabilidade. O dono deu talentos e esperou fidelidade. Não é promessa de riqueza fácil, é chamado a fidelidade no que se recebeu. Comece pequeno. Identifique 3 dons seus que possam servir a alguém. Anote-os. Para cada dom, pense em uma ação concreta de baixo risco. Ensinar uma vez por semana, confeccionar um item para oferecer, escutar alguém que precisa. Ao praticar, você vai calibrando o seu passo, e a providência costuma agir onde há fidelidade.
Construir uma vida honesta de frutos requer também planejamento. Se for buscar trabalho, prepare currículo alinhado, rede de contatos, práticas de entrevista. Se for empreender, pesquise, teste um público pequeno, aprenda com feedback. Se o que você precisa é reconhecimento no seu local atual, procure diálogo respeitoso, mostre resultados, aceite críticas e transforme em aprendizado. Pedimos a São Miguel que abra portas, mas lembramos que Deus costuma operar por meio de portas que nós mesmos abrimos com esforço e prudência. A prosperidade que buscamos deve vir acompanhada de gestão e generosidade. Um princípio simples: aquilo que recebemos não é só para nosso conforto, é para abençoar o outro. Planeje um gesto de generosidade, por menor que seja. Doe tempo, doe um produto, ofereça assistência. A generosidade não garante retorno imediato, mas cria uma cultura de bênção ao seu redor, que pode abrir caminhos inesperados. Novamente pedimos, São Miguel, intercede por oportunidades justas e por corações que saibam administrar o que recebem. Quero agora falar com delicadeza sobre saúde. Muitos carregam preocupações médicas que parecem enormes. Reafirmo, não prometemos cura automática. Prometemos que, na adversidade, a oração e a fé podem sustentar, e que a ciência e a prática médica têm lugar legítimo. Combine, procure diagnóstico, siga recomendações, peça apoio, caminhe com paciência. São Miguel, rogamos que acompanhe os profissionais, toque mãos e mentes para sábias decisões e nos conceda paciência para o processo. Para apoiar tudo isso, vou propor alguns exercícios que você pode praticar nas próximas semanas. O objetivo não é comprometê-lo com rituais, mas formar hábitos que abram caminhos. 1. Identifique um objetivo prático: trabalho, reconciliação, saúde ou sonho. Escreva-o em uma folha e coloque 3 passos concretos que você pode dar esta semana. Tome a iniciativa de cumprir o primeiro passo no prazo que você escrever. 2. Reserve um tempo diário, ainda que curto, para silêncio. 3 minutos ao acordar e 3 minutos à noite para agradecer. Com regularidade, a mente se ordena e a sensação de direção aumenta. 3. Escolha uma pessoa de confiança para conversar sobre o seu objetivo. Peça conselho e, se possível, um acompanhamento prático. Um currículo revisado, uma carta de apresentação, um encaminhamento médico. Faça uma pequena dádiva de serviço, algo que ajude alguém sem esperar retorno. Isso fortalece caráter e cria conexões reais. Peça a São Miguel que nos dê disposição para esses passos. Príncipe Celeste, inspira-nos disciplina para agir, humildade para pedir ajuda e coragem para começar. Agora, retorno ao lugar das palavras de intercessão mais específicas. Vou levantar pedidos por áreas concretas. Sinta-se livre para acompanhá-los com o seu coração e adaptar com suas próprias palavras. Por trabalho. São Miguel, intercede por caminhos profissionais abertos, por portas que reconheçam o nosso trabalho honesto. Guia-nos para ambientes que respeitem nossa dignidade e permitam multiplicar nossos dons. Dá-nos criatividade para encontrar novas oportunidades e perseverança para não desistir cedo demais. Proteja-nos de relações laborais injustas e dá-nos sabedoria para buscar justiça quando necessário. Por relacionamentos. São Miguel, toca as feridas que impedem o amor de florescer. Dá-nos coragem para pedir perdão, sensibilidade para reconciliar e paciência para reconstruir. Afasta as palavras que ferem e coloque em nosso redor pessoas que nos edifiquem. Intercede para que os corações se abram ao diálogo verdadeiro. Por saúde. São Miguel, proteja os que enfrentam enfermidades, acompanha os tratamentos, dá sabedoria aos profissionais e consolo aos que sofrem. Dá-nos disciplina para cuidar do corpo que nos foi confiado e apoio para seguir regimes de cura. Abençoa os lares com paciência e com serviços práticos que sustentem os doentes. Por sonhos e vocação. São Miguel, intercede para que nossos sonhos nasçam limpos de vaidade e cheios de propósito. Dá-nos clareza sobre nossos dons, coragem para começar e prudência para planejar.
Ajuda-nos a ver onde podemos servir aos outros com aquilo que recebemos, e mostra-nos quando insistir e quando mudar de rota. Por paz familiar. São Miguel, coloca teu escudo ao redor das casas onde falta descanso. Proteja as conversas de raiva, aquieta as noites inquietas e dá passos de reconciliação que estejam ao alcance. Intercede para que a presença de Deus seja sentida em gestos pequenos e constantes. Cada um desses pedidos deve ser acompanhado por ação humana. Repare, não pedimos que a oração substitua o telefone que você precisa fazer, a consulta que precisa marcar, a conversa que precisa ter. Pedimos que a oração fortaleça o seu braço, clareie a sua mente e anime o seu passo. Agora, quero contar breves exemplos, testemunhos possíveis que talvez ecoem do que você vive. São imagens para encorajar, não garantias de um modelo exato. Pense em uma mulher que, durante meses, enviou currículos sem resposta. Ela fez o exercício, atualizou o currículo, buscou uma referência antiga, preparou-se para entrevista simples, pediu a Deus e pediu a São Miguel proteção. Após insistir com passos concretos, conseguiu uma vaga que respeitava seu tempo e talento. Outro caso, um homem que guardava um talento musical no lagar por medo de exposição. Começou dando aulas gratuitas a um vizinho e com o tempo foi convidado a ensinar em uma escola local. Em ambos havia oração e também ação. Isso mostra como a providência muitas vezes encontra cooperação humana. Ao pedir proteção contra inveja e ataques, sejamos também práticos. Mantenha registros do seu trabalho, peça orientações a profissionais, evite entrar em discussões públicas inflamadas, preserve sua reputação com honestidade. São Miguel, imploramos por discernimento e por um escudo que guie nossos passos longe de armadilhas. Chego agora ao ponto culminante desta jornada, uma bênção coletiva que reúna tudo o que pedimos: proteção, abertura de caminhos, prosperidade digna, cura de feridas e paz que excede o entendimento. Levante seu coração comigo e repita em espírito ou em voz baixa as petições que mais lhe tocarem. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, nós te suplicamos. Fica ao nosso redor como defensor gentil. Coloca tua espada de luz entre nós e toda a estratégia que nos retira da paz. Intercede para que as portas certas se abram em favor do trabalho digno, para que relacionamentos quebrados encontrem vias de vida, para que a saúde receba a direção sábia, para que os sonhos, quando segundo a vontade de Deus, ganhem coragem e um plano de ação. Dá-nos humildade para aprender, coragem para agir e perseverança para insistir com sabedoria. Protege nossos lares, nossos passos e nossos pensamentos. Ajuda-nos a usar bem o que recebemos, sem vanglória, para abençoar o próximo. Nós não pedimos que tuas asas nos substituam no caminhar. Pedimos que tuas asas nos envolvam enquanto damos passos firmes. Que onde houver medo, nasça coragem. Onde houver dúvida, venha discernimento. Onde houver portas fechadas, apareçam oportunidades para as quais possamos nos preparar. Tudo isso pedimos na dependência da vontade do Pai, confiando que teus atos são submissos ao seu governo. Agora, como prometido, compartilho a frase do dia, uma âncora para a semana. Onde há fé, há proteção. Não é uma garantia de que não haverá luta, mas é a certeza de que a fé nos coloca sob cuidado e nos move a agir com confiança. Guarde essa frase no peito. Repita-a quando o sono faltar, quando o coração apertar, quando o próximo passo parecer pequeno demais. Que ela seja lembrete de que a fé é ponte entre a oração e o esforço. Antes de encerrar, deixe um convite. Escreva nos comentários qual caminho você quer que São Miguel abra para você. Trabalho, família, saúde, paz ou um sonho específico. Se desejar, diga também qual pequeno passo você vai dar esta semana. Isso nos ajuda a orar uns pelos outros e a criar uma rede de apoio. E, se ainda não é inscrito, considere inscrever-se para receber outras orações e mensagens que fortalecem a fé nas batalhas diárias. Agora, juntos em comunhão de fé, eu abençoo você com desejo sincero de paz, proteção e coragem. Que o Senhor, cuja presença nos sustenta, nos guarde. Que São Miguel nos guie como mensageiro fiel. E que o Espírito Santo nos conceda forças para usar nossos dons com alegria e sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz.